Olá, amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 32, versículo 15. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 15. Glória a Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Êxodo 32, verso 15. Eu vou acompanhar a leitura aqui através da projeção com os irmãos. Se você não trouxe a sua Bíblia, ou mesmo que tenha trazido, mas queira acompanhar conosco, fique à vontade. A palavra do Senhor diz assim: em seguida Moisés se virou e desceu o monte, trazia nas mãos as duas tábuas da aliança, que estavam escritas dos dois lados, frente e verso. Verso 16. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Verso 17. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória, nem lamentos de derrota. Ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Somente até aí. Coloque a sua Bíblia na sua cadeira, coloque a mão no seu coração. Peça para que o Espírito de Deus fale contigo nessa noite, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de você fechar os seus olhos, olha para cá um pouquinho. Se você ouvir a voz de Deus, tudo pode mudar na sua história, na sua vida, no seu coração. Tudo muda quando vem da parte de Deus sobre nós uma palavra. Tudo muda quando vem da parte de Deus sobre nós uma palavra. Eu me importo com que as pessoas ouçam, não o Wagner, o pastor Wagner, mas ouvir Deus falar. Essa semana eu fiz uma pergunta para os meus dois filhos mais velhos, Samuel e Emanuel, os dois estão lá no fundo. Essa mesma semana eu fiz uma pergunta para eles. Eu falei assim: já houve alguma vez que vocês estavam na igreja e o pai estava lá pregando a palavra de Deus e vocês perceberam que parece que não era eu, era Deus falando? Os dois responderam: poxa, um monte de vezes. Eu fiquei muito feliz com isso. Não pela minha vida, mas porque eles estão ouvindo Deus falar. O melhor lugar para você trazer o seu filho é o lugar onde Deus está falando. O melhor lugar para você estar com a sua família é o lugar onde Deus está liberando uma palavra. Que bom que você veio aqui nessa noite. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Toma o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Mesmo assentado, coloque a mão no seu coração. Peça para que Deus fale contigo. Pai, fala conosco nessa noite pelo poder da Tua palavra. Que o Teu povo, a Tua igreja, os que aqui estão presentes e também aqueles que estão em casa, ouçam nessa noite a voz do Teu Espírito. Meu Deus, fala em cada coração, Senhor. Que não haja bloqueios, impedimentos, barreiras para a Tua manifestação, para o Teu agir. Meu Deus, que o Senhor libere algo novo para a vida dos Teus filhos.
abençoa cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero pregar nessa noite debaixo desse tema, e eu quero que fique guardado no seu coração. Começar de novo. Não é fácil começar de novo, mas é necessário. Se por algum momento da sua vida, não sei se você já passou por isso, não sei se você em alguma área da sua vida, você já passou pela fase, pelo começar de novo. Quantos e quantos empresários que de repente abrem a empresa e vão à falência, e agora ele tem que recuperar força, ele tem que se animar para começar de novo. E é muito mais complexo, não é tão simples assim, mas é sempre necessário. Diante dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que vacilamos, cometemos, é necessário começar de novo. Deus, Ele está sempre dando oportunidades. Nós gostamos de receber oportunidades, sim ou não? Mas não gostamos de dar oportunidades. Nós temos facilidades para receber a bênção de Deus, oportunidades de recomeçar, mas temos muita dificuldade em dar às pessoas a oportunidade delas recomeçarem. Normalmente, quando uma pessoa erra, a gente crucifica, irmão. A igreja antigamente era pior. Hoje melhorou, mas não está perfeita ainda. A igreja tem ainda, até hoje, infelizmente, uma facilidade de pisar na mão daquele que está subindo. A igreja até hoje ainda tem facilidade de, ao invés de dar a mão para levantar, dar as mãos para acabar de jogar. A igreja, infelizmente, até hoje, quando eu digo igreja, eu estou falando de mim, de você, de cada um de nós. Muitas vezes as nossas atitudes são mais para derrubar as pessoas do que para levantar as pessoas. Muitas vezes as nossas atitudes são mais para destruir do que edificar. Muitas vezes nossas palavras são mais para arruinar do que para gerar crescimento. Nós temos que observar em nosso coração, em nossas atitudes, em nossa vida, se estamos vacilando, se estamos sendo esse tipo de igreja. Porque nós temos facilidade em receber oportunidade, mas dificuldades em dar oportunidade. Se uma pessoa comete um crime, e a lei diz que ela tem que ficar 20 anos presa, ela comete o crime, ela fica 20 anos presa, ela é condenada, ela cumpre a sua pena, ela sai da prisão após 20 anos, e a sociedade ainda continua condenando. A sociedade não viveu os 20 anos na cadeia, a pessoa viveu, pagou, pelo menos pela justiça humana, vamos chamar pela justiça brasileira, pagou pelo crime dela, mas as pessoas ainda crucificam, ainda condenam, ainda não aceitam. Se fosse para os nossos filhos, talvez quiséssemos que eles saíssem no primeiro mês. Mas quando é para alguém, a gente quer que fique 20 anos apodrecendo numa cadeia. Temos facilidade em querer oportunidade para nós, para os nossos, mas dificuldades em dar oportunidades semelhantes para outros. Esses dias eu ouvi uma frase dizendo assim: quando você sabe que alguém cometeu um crime, e você pensa que ela tem que ter 20 anos de cadeia, isso é justiça. Mas quando você olha para alguém da sua família que comete um crime, e também enxerga que ela também tem que ter, por exemplo, 20 anos de cadeia, aí sim você está sendo justo. Porque queremos o bem para nós, mas não queremos para os outros. Quem está entendendo, diga amém. Escuta,
Esse texto que nós lemos agora mostra Moisés descendo do monte. Moisés havia subido o monte para orar, falar com Deus, ter um tete-a-tete com Deus. 40 dias Moisés esteve no monte. E nesse momento a Bíblia diz que Moisés leva tábuas de pedras. E Deus escreve as leis, os mandamentos daquelas tábuas de um lado do outro. E agora o povo estava lá embaixo, já fazia 40 dias. O povo chega para Arão, que estava na liderança, na ausência de Moisés. O povo chega para Arão e Arão, precisamos construir um Deus para nós, um bezerro de ouro. E Arão, fraco na liderança, Arão, então tragam o ouro que vocês têm. E trouxeram todo o ouro e eles constroem um bezerro de ouro. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés: Moisés, o seu povo que está lá embaixo está causando o pecado. Olha como está o seu povo lá, estão levantando um altar, um bezerro de ouro. Desce lá. E a Bíblia diz que Moisés desce carregando consigo as tábuas que Deus havia escrito. Obras, como foi lido ali, das mãos de Deus. O próprio Deus havia escrito naquelas tábuas. E Moisés, quando desce o monte, a Bíblia diz que ele fica irado com a situação. Ele chega quebrando aquele bezerro de ouro. Até aí tudo bem. Ele chega quebrando com aquela festa, porque eles estavam em festa, de maneira que Josué, ao ouvir os gritos do povo, Josué disse: Moisés, talvez o povo esteja em guerra. Moisés disse: isso não é barulho de vitória e nem de derrota de quem está numa guerra, isso é barulho de festa. O povo estava festejando, o povo estava idolatrando a deuses estranhos. E a Bíblia diz que Moisés se ira com aquele povo, como se dissesse assim: vocês não estão enxergando que não é esse daí o Deus que nos tirou do Egito? É o nosso Deus. Eu estava agora com ele falando lá no monte. Ele é o nosso Deus, e não é nenhum bezerro. O que Moisés queria dizer é isso. Até aí tudo bem. Porém Moisés pega as tábuas da aliança e quebra as tábuas da aliança. O grande perigo no meio da trajetória, nós temos razão em algumas áreas, mas de repente cometeram nossos equívocos, nossos erros. Moisés não era para quebrar a tábua da aliança nenhuma. Moisés era para quebrar bezerro de ouro e não quebrar a tábua da aliança. A tábua da aliança era um momento de conserto para com o povo. Era ali que estava a palavra para consertar o coração do povo. É ali que estava a palavra para consertar a vida do povo. O povo estava no erro, o povo estava vacilando, o povo estava errando sim. Mas a misericórdia de Deus ainda continuava. A palavra estava ali, ali estava o conserto para o povo. E Moisés quebra a tábua. A Bíblia diz, em outro texto, mais um pouco à frente, coloca para mim lá, minha irmã, Êxodo, também, no capítulo 34, versículo 1 e 2, olha só o que diz a Bíblia. Êxodo, capítulo 34, versículo 1 e versículo 2. O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Versículo 2. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Moisés havia necessidade agora dele passar pelo mesmo processo tudo de novo. Era mais 40 dias que ele deveria ficar no monte, subir o monte, tudo de novo, cortar as tábuas de pedra, tudo de novo, porque Deus queria escrever as mesmas palavras nas tábuas, do mesmo jeito que havia escrito no começo. O que Deus estava fazendo aqui nesse momento era ajustando. O que Deus estava fazendo nesse momento era gerando de novo aquilo que ele já havia gerado, mas Moisés havia quebrado. O que Deus está dizendo nessa palavra para Moisés era: arruma, vai lá e corta as tábuas de novo, de pedra, traz de novo, porque você não deveria ter feito aquilo. O que Deus está dizendo para ele é: arruma, vamos consertar aquilo que você fez, vamos começar de novo. Irmãos, se eu e você fosse Deus, talvez as pessoas na Bíblia não tivessem as mesmas oportunidades que tiveram. Se eu e você fosse Deus, a gente não perdoaria Arão.
Arão construiu o bezerro de ouro. Moisés chegou para ele, e olha a liderança vacilante de Arão. Moisés chegou para ele e falou: por que você fez isso? Sabe o que Arão respondeu? Esse povo, Moisés, você sabe, é um povo com o coração inclinado para o mal. Eles vieram para mim e falaram que queriam construir um bezerro de ouro. Eu falei para eles trazer ouro. Eu peguei o ouro, joguei no fogo e saiu isso aí. Que conversa fiada, irmão. Que conversa furada de Arão. Joguei no fogo e saiu isso daí. Não é assim que se constrói, joguei no fogo e saiu, não. Houve um trabalho todo de escultura, manual, de detalhes para construir aquele bezerro de ouro. Eles ficaram ali trabalhando naquele bezerro de ouro. E Arão vem com uma conversa mole, uma conversa atravessada, dizendo: joguei no fogo o ouro e saiu esse bezerro. Se fôssemos nós, se nós fôssemos Deus, talvez a gente já fulminasse, já matasse Arão ali mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus dá oportunidade para Arão. Arão continua. E Arão, ele era então o líder do sacerdócio. Toda a família de Arão é aquela que daria continuidade, ofereceria os sacrifícios. Era a família sacerdotal, era a família chamada, gerada para servir na casa do Senhor, seja no tabernáculo, seja no templo. Era a família sacerdotal. Deus continuou acreditando em Arão. Se eu e você talvez fosse Deus, a gente não perdoaria Pedro. Pedro negou Jesus. A Bíblia diz que Pedro estava ali. As pessoas vieram para Pedro e falaram: Pedro, você é parecido com ele. Você estava com ele. Pedro: não, nem o conheço. Não, é você sim. Eu tive, não. Você andava com Jesus? Não, nem sei quem que é, não conheço. E a Bíblia diz que Pedro, olhando para Jesus, ouve o galo cantar 3 vezes. E Jesus disse para ele: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, Pedro. E quando Pedro olha para Jesus, ele lembra da palavra que Jesus havia falado. E Pedro estava cumprindo aquilo que Jesus tinha dito. E Pedro estava dizendo para Jesus, no momento que Jesus disse aquilo para ele, Pedro estava dizendo: não, Senhor, por ti eu vou até a morte. Eu estou junto contigo. Se o Senhor for, eu morro junto contigo. E Pedro estava negando e olhando para Jesus. Se fosse nós, talvez a gente não desse uma nova oportunidade para Pedro. Mas quando Jesus ressuscita dos mortos, a Bíblia diz que Jesus aparece nos discípulos e vai direto em Pedro. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes. Tu me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor. Pedro tinha até um constrangimento de dizer isso. Era constrangedor para ele dizer: eu te amo, porque as atitudes dele não batiam com amor. Se me ama, porque me negou? Se me ama, porque me abandonou? Ele abandonou Jesus, mas Jesus não abandonou ele. Ele traiu Jesus, mas Jesus não lhe traiu. A Bíblia diz: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia. Ele não nos abandona. Davi, se fôssemos Deus, será que Davi continuaria sendo rei? Davi se prostituiu adulterando com aquela mulher, com Batseba. E o pior não foi só isso. O pior foi mandar matar o marido dela para esconder o seu erro. Mandar matar Urias, um soldado, um homem valente que defendia o exército, defendia o povo de Israel, defendia a cidade de Davi, defendia o rei Davi, estava na guerra defendendo a honra do rei. Um homem que não se sentia digno de ir para sua casa, se deitar com a sua esposa, ter uma noite de amor com ela, porque ele se achava: todo o meu povo, todo o exército está na guerra, eu não posso me deleitar em prazeres com a minha esposa. Um homem que não se achava digno de voltar para sua casa, porque o povo estava na guerra. O sentimento dele era: eu quero voltar para a guerra, eu quero voltar para a batalha. 2 vezes Davi falou para ele ir para a casa dele, ele não foi. Uma vez que Davi falou para ele ir para a batalha, ele foi. Um coração de um homem que estava na guerra, um coração de um homem que estava para defender sua família, defender o seu povo, defender o seu rei, que era Davi. Davi manda matar esse rapaz. E aí, se fôssemos Deus, Davi talvez não tivesse uma oportunidade.
Se fôssemos Deus, talvez a gente condenasse, talvez a gente fulminasse e não desse uma outra chance, mas a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor permanece para sempre. Diga graças a Deus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A graça de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus nos dá a oportunidade de começar de novo. Nem sempre é fácil. Normalmente é complicado começar de novo, mas Deus está nos dando a oportunidade, Deus está nos dando a chance, a bênção de começar de novo. A Bíblia diz que Sansão, ele peca. Sansão, ele quebra os princípios de Nazireu. Ele não podia dizer de onde vinha a força dele. Ele não podia se deitar com mulheres estrangeiras, e Sansão está na prostituição, casando com mulheres de outros países. E a Bíblia diz que Sansão, ele não podia tocar em nada que fosse morto. E a Bíblia diz que com uma queixada de um animal morto, ele mata 1000 homens. Sansão estava vacilando, estava errando demais, pecando demais. Quebra a sua aliança com Deus, o Espírito não está mais na vida dele. Sansão é preso, ele é cego. Agora ele está sendo chicoteado, humilhado diante de todos. Talvez se fôssemos Deus, Sansão não teria segunda chance. Mas a Bíblia diz que Sansão se arrepende. Sansão pede perdão ao Senhor. E o cabelo de Sansão volta a crescer. A segunda chance chega para ele. O começar de novo chega para Sansão. Sansão vive um momento de novos começos. Talvez essa palavra está falando no teu coração nessa noite. Escuta, é para a sua vida que você possa viver novos começos em nome de Jesus. Não fique velando, não fique de luto, não fique nessa situação de derrota por muito tempo, de tristeza. Ah, pastor, mas é que não deu certo. Ah, pastor, é que não aconteceu, não deu certo, não fui para frente. Parece que... Ei, é momento de você se levantar. Essa palavra nessa noite vem para ajustar o teu coração, para que você possa colocar flores na tua vida, colocar vitória na tua vida, colocar bênção na tua vida, não como um momento de luto, mas como um momento de exaltação ao nome do Senhor Jesus. É momento de começar de novo, em nome de Jesus. O pior não é errar, o pior é não reconhecer que errou. O pior não é pecar, o pior é não enxergar o pecado. Pecar, infelizmente até podemos pecar e cometemos pecado, mas o pior é não enxergar o pecado que cometemos, porque significa que estamos perdidos, estamos na escuridão, não há luz em nós. Quando o Espírito de Deus está em nós, estamos na luz, e a luz revela o pecado, a luz mostra onde estamos errando, e nos arrependemos de coração para nos entregarmos a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Escuta, começar de novo é um ajuste de você dar um passo para trás, de você ajustar a sua vida, ver aonde você errou, ver aonde você falhou e ajustar, e começar de novo. Domingo agora passado, se você não esteve presente, você pode assistir depois online a palavra que Deus falou no nosso coração nesse domingo passado. O tema foi distanciamento, está lá no Facebook e no YouTube. O texto que nós usamos aqui, que Deus nos deu, a palavra em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, fala assim, ó: lembra-te aonde você caiu, volta, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras, volte ao primeiro amor. Começar de novo não é fácil, começar de novo é complicado, mas se faz necessário. Quantas e quantas pessoas erraram, vacilaram na vida. Se pessoas como eu, por exemplo, que tive uma vida de erros nas drogas há 16 anos atrás, quase 17 anos atrás, as pessoas têm a tendência de olhar assim, mas está indo para a igreja agora, depois que fez um monte de coisa errada, agora vai para a igreja. É isso mesmo, graças a Deus. As pessoas, agora que fez um monte de coisa errada, as pessoas querem que você continue no erro.
Elas querem novas oportunidades para ela, mas não quer dar para ninguém. As pessoas querem ver elas sendo vitoriosas, mas ela não consegue enxergar que aquele que errou pode ser redimido, pode ser perdoado, pode ser justificado pelo sangue de Jesus e ter uma nova vida. As pessoas muitas vezes não enxergam que o Deus que nós servimos é um Deus de novos começos, é um Deus de oportunidade. Diga graças a Deus. Olha para o seu irmão e fala assim, ó: a oportunidade está na sua mão, irmão. É tempo da gente enxergar, é tempo da gente se ajustar. E mesmo que volte chorando, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja vergonhoso, mesmo que seja difícil, começar não é tão simples assim. Eu me lembro no meu começo, quando entreguei minha vida a Jesus, as palavras que eu ouvia era: está se escondendo atrás de uma Bíblia, está indo na igreja só para fazer uma média, está querendo enganar a família, está querendo fazer uma média e querendo enganar as pessoas, mas daqui um dia já caiu de novo, daqui um dia já volta de novo, daqui uns dias será o mesmo de novo. Era um tipo de palavras que se pairava no ar, no ambiente, e o pior, ambiente de pessoas amigas, ambiente até mesmo de família. Muitos de repente não olhar e não acreditar, porque o ser humano tem isso. Não condeno eles, porque isso está muitas vezes em cada um de nós. Olhamos e temos dificuldade em acreditar que há mudança. Olhamos e temos dificuldades em acreditar que uma pessoa pode ser redimida, pode ser consertada, pode ser melhor, pode ser transformada. Olhamos e temos dificuldades para isso. Quantos e quantos lares que eu já cheguei para ajudar alguém a se internar, para levar um jovem para uma casa de recuperação, para ser internado, para ser liberto das drogas. Eu chego para uma mãe e falo para ela assim: a senhora já viu, de repente o filho dela é viciado num crack. Eu falo para ela: a senhora já viu alguém que foi liberto do crack? Todas as vezes que eu fiz essas perguntas, a mãe abaixa a cabeça, num olhar triste, e responde: não, eu nunca vi ninguém que conseguiu sair desse vício, conseguiu sair das drogas. E aí eu chego para ela e falo: prazer, meu nome é Wagner, eu sou liberto pelo sangue de Jesus do vício do crack já há 16 anos. Por que eu faço isso? Para que as pessoas enxerguem que há possibilidade, do mesmo jeito que Deus fez comigo, Deus pode fazer com o filho dela. Deus pode transformar pessoas, libertar pessoas, porque Ele é Deus de novos começos, Ele é Deus de novas oportunidades. Escuta, o grande detalhe de tudo é quando as pessoas não se enxergam o próprio erro, não enxergam o próprio pecado. É necessário, para começar de novo, primeiro enxergar aonde você está errando, enxergar onde você está falhando. É o mesmo que financeiramente, uma pessoa que está cheia de problemas financeiros, para ela ajustar a vida financeira, a primeira coisa que ela tem que fazer é saber o quanto ela deve, saber qual o tamanho do buraco em que ela entrou, qual é o tamanho do problema que ela está tendo. Ela tem que enxergar o tamanho do problema, ela tem que fazer o cálculo, enxergar qual é o tamanho do problema que ela tem para resolver. Após isso, ela tem que fazer o segundo passo, ajustar a vida dela para poder ajustar essa parte financeira, controlar alguns gastos, diminuir aqui, tirar algumas exceções ali, ajustar, negociar, para poder conseguir ajustar, pagar, senão não arruma nunca. Assim também espiritualmente, o primeiro passo é enxergar o que eu estou errando, enxergar a minha falha, enxergar o meu pecado, depois se arrepender de coração, ser sincero, ser verdadeiro, se arrepender de coração. A Bíblia diz que quando Sansão se arrepende, o cabelo de Sansão volta a crescer. Certo dia levaram Sansão diante de todas as pessoas, havia muita gente naquele lugar. Era um espaço grande e Sansão estava ali como alguém para ser humilhado. Eles levam Sansão para poder dar risada, está todo mundo dando risada de Sansão. E a Bíblia diz que Sansão pede para a pessoa que levava ele, porque ele era cego, ele pede para o rapaz: me encosta, por gentileza, me encosta nas torres, nas colunas.
E o rapaz leva ele até a beira da coluna. E ele coloca as suas mãos nas colunas. E ele começa a empurrar aquelas colunas. A Bíblia diz que todo aquele lugar vem abaixo. E Sansão mata mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Pessoas que estavam ali dentro foram mortas. Ele também foi junto. Talvez alguém vá dizer: não, Sansão perdeu. Pelo contrário, eu creio que Sansão está na glória. Eu creio que Sansão está com Deus. Sansão estava cheio do Espírito Santo novamente. Sansão estava capacitado pela graça de Deus novamente. Porque ele estava recomeçando, enxergando aonde ele errou. O grande problema é nós não enxergarmos aonde estamos errando. Se não enxergarmos, não há um recomeço. Preste bem atenção. A Bíblia mostra de maneira clara pessoas recomeçando. Pedro recomeçando. Davi se reconciliando com Deus. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, mesmo errando, mesmo falhando, mas ele tinha uma sinceridade no coração ao ponto de chamar para si a responsabilidade e dizer: pequei, Senhor, eu pequei, eu errei, me ajuda, eu preciso de ajuda, me ajuda, não retire de mim o teu espírito. Foi ele que escreve palavras como essa. E é ele, o salmista Davi, que escreve assim, ó: o Senhor não resiste um coração quebrantado e contrito. Um coração arrependido, um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Deus é o nosso Deus de oportunidades. Assim como muitos começaram, assim como na Bíblia mostra oportunidades, assim a oportunidade é dada para cada um de nós. Quem está entendendo, diga amém. Que eu e você possa aproveitar as oportunidades. Viver a oportunidade que Deus nos dá. Viver a bênção que Deus nos dá. De novas oportunidades. Estamos aqui nessa noite. É uma nova oportunidade. A pandemia continua sendo um grito. A pandemia continua sendo um grito assustador no ouvido das pessoas. A pandemia continua sendo um grito assustador nos ouvidos dos crentes, que lotam as padarias, supermercados, festas e esvaziam as igrejas. A pandemia continua sendo um grito de novas oportunidades que nós temos de estar na casa do Senhor, mas muitas vezes não escolhemos estar na casa do Senhor. Que bom que você veio, porque você escolheu a melhor parte. Diga para esse irmão, fala assim, ó: tudo pode começar hoje, irmão. Tudo pode começar hoje. De repente hoje pode ser o momento de Deus pegar teu coração, pegar tua alma, ajustar a tua vida, e você se arrepender, confessar o teu pecado, se inclinar diante de Deus, e Deus voltar a gerar flores, voltar a gerar vida, voltar a recomeçar. As coisas podem mudar. Detalhe: como é que vemos, pastor, se as coisas realmente foram restauradas? Como é que percebemos, pastor, se as coisas foram regeneradas, verdadeiramente restauradas? Quando elas continuam no propósito inicial. Como assim? Eu vou explicar. A Bíblia diz que Deus leva o profeta diante do vale de ossos secos e diz para ele: poderão viver esses ossos? Ele responde: tu sabes, Senhor. Então profetiza sobre esses ossos, para que eles vivam. E a Bíblia diz que o profeta profetizou. E a Bíblia diz que veio os ossos se juntando, cada osso ao seu osso. Se estendeu sobre ele carne, nervos, pele, músculo. E formou-se uma multidão. E a Bíblia diz que, mais uma vez, o Senhor diz para ele: profetiza sobre esses ossos para que eles vivam. E então o profeta profetizou conforme foi lhe dado ordem. E veio dos quatro ventos, dos quatro cantos, o Espírito, e entrou neles. E foi feito um grande exército. Lembre dessa palavra: exército. De um vale de ossos secos. De uma situação deplorável. Que você olha e enxerga que não dá para fazer nada, não dá para gerar nada, não há vida, não há esperança, não há nada. Sabe o que Deus faz? Levanta daquilo lá um grande exército.
que você acha que Deus quer fazer com você, meu irmão? Deus quer levantar você, não é simplesmente para você ocupar um lugar numa cadeira na igreja. Deus não quer simplesmente que você seja mais um crente que anda com uma Bíblia embaixo do braço nesse novo tempo que vivemos. Não. Deus quer você homem, você mulher, como um soldado de Cristo, como alguém alistado no exército do Senhor, para cumprir o propósito para o qual Ele nos chamou. Cristo nos chamou para gerar filhos. Cristo nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz que o sal, se ele estiver só no saleiro, ele não presta para nada. O sal tem que salgar, o sal tem que sair do saleiro. A luz não se coloca debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama. Para qual propósito ela vai ter lá embaixo? Não, a luz se coloca em cima, para que possa iluminar a todos. Deixa Deus te usar para o propósito a qual Ele te chamou. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O Espírito Santo do Senhor irá te incomodar para que você viva e cumpra o propósito dEle para a tua vida. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Tem pessoas que no meio do caminho se frustraram. Tem pessoas que no meio da caminhada vacilaram em alguma coisa, erraram aqui, discutiram com alguém, e a pessoa sabe o que ela faz? Também não quero mais saber. Vou abandonar. Não quero mais saber de trabalhar na obra, não quero mais saber de ajudar não sei quem, não quero mais saber. Ei! Sabe qual é o lugar que você nunca mais vai encontrar problema? Sabe qual é o lugar que você nunca mais vai encontrar um problema? É o nosso vizinho aqui, ó. Cemitério da saudade. Lá ninguém tem mais problema. Boleto lá está esquecido, ninguém paga mais. Não há problema nenhum mais lá com eles lá. Se você está vivo, diga graças a Deus. Problemas vai ter, dificuldades vai ter. Então se levante, se posicione como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Encare as coisas como devem ser encaradas. Se você errou, assim como você teve coragem para errar, tenha coragem para consertar também, em nome de Jesus. Faça os ajustes necessários, recomeça de novo. Recomeça de novo. A Bíblia diz ainda que a Bíblia diz, ao cheiro das águas ela voltará. Sobre o que está falando isso, pastor? Ao cheiro das águas brotará de novo. Quando vem numa terra seca, um lugar seco, quando vem as águas, mesmo naquele lugar seco, existem algumas sementes, algumas raízes que estão lá no fundo daquela terra seca, que quando recebem a água sobre ela, começa a gerar vida, começa a nascer de novo. Se você está aqui, Deus não te abandonou. Você que está nos ouvindo, ei, Deus não te abandonou. Não culpe Deus, não queira condenar Deus. Por que o Senhor me esqueceu? Deus não te esqueceu. Encare os desafios, encare os problemas, as consequências do teu erro, da tua falha, do teu pecado. Viva elas, se levante para ser vencedor em nome de Jesus. Se levante para começar de novo. Deixa Deus jogar água na tua vida. Deixa voltar a gerar vida, voltar a florescer, em nome de Jesus. Deus tem propósitos na tua vida. Quem crê, diga amém. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, nem tudo está perdido, irmão. Aleluia. É só o começo. Deus tem grandes coisas para fazer. Deus tem grandes coisas para fazer. Deus tem grandes coisas para fazer. Eu vou repetir até você entender. Deus tem grandes coisas para fazer ainda. Deus tem grandes coisas para fazer ainda. Deus tem grandes coisas para fazer ainda, em nome de Jesus. Deixa eu só encerrar. 18 de setembro de 2003. Era o dia
em que eu ia me suicidar, que eu ia para o suicídio. 18 de setembro de 2003, eu estava indo em direção a uma rodovia, para me jogar diante de um veículo, carro, caminhão, não sei. A minha vida particularmente estava destruída. Minha mãe havia me mandado embora de casa. A minha vida era tristezas, drogas, havia perdido tudo e não havia para mim esperança no meu coração, não havia propósito, não havia nada. Até que naquela madrugada em que eu estava me dirigindo para a rodovia, a minha irmã aparece para me ajudar, me leva para a casa dela, juntamente com a minha esposa, na época minha namorada, me levam para uma casa de recuperação. E aquele dia não havia acabado, era a madrugada do dia 18, quando eu ia me lançar diante de um veículo. No mesmo dia 18, 10 horas da manhã, eu estava na cidade de Santa Bárbara, entrando numa casa de recuperação e ouvindo uma missionária cheia do Espírito Santo falar algumas palavras de Deus, e Deus tocou no meu coração. E ela perguntou se eu queria Jesus. Eu levantei as minhas mãos naquele dia e entreguei a minha vida a Cristo. E no dia 18 de setembro de 2003, era para ser o dia da minha morte, era para ser o dia que a minha família choraria, era para ser o dia que as pessoas lembrariam que naquele dia eu havia morrido, mas foi ao contrário, foi o dia em que entreguei a minha vida a Jesus, e ali a minha história começou. Deus é Deus de novas oportunidades, novos começos. Não vá viver esse luto, viver esse sofrimento, esse fracasso que você talvez tenha vivido, enxergado a tua história como uma história de tristeza, uma história de fracasso. Até aqui você tem olhado e parece que não há esperança. Para mim também não tinha esperança. Mas quando eu ouvi uma palavra de Deus, eu entreguei meu coração para Jesus. A partir daquele dia em diante, teve dificuldade, pastor? Tive, não foi fácil. No início não foi fácil. Eu estava permanecendo firme, estava permanecendo com Deus, mas ainda assim, havia aquele olhar de julgamento, havia aquele olhar das pessoas, e eu tinha que entender que esses olhares, essas dúvidas que todos tinham, eram consequência daquilo com o qual eu havia vivido. Se as pessoas olharem para você com um olhar de dúvida, se as pessoas olharem para você com um olhar de, será que realmente mudou? Aguenta firme. Não abandone tudo por causa do olhar das pessoas. Não crucifique as pessoas por causa do olhar delas. As pessoas erram, as pessoas pecam mesmo. E isso não é você que vai mudar isso. Quem pode mudar as pessoas é só Jesus Cristo. É só o sangue de Jesus que purifica as pessoas do pecado, que muda o coração de um homem e de uma mulher. Não é você ficando bravo, chateado, saindo de uma igreja que vai mudar o coração de alguém. Não muda o coração de ninguém. Eu e você precisamos nos ajustar e colocar diante de Deus e suportar as dificuldades no meio do caminho. O caminho para Pedro não foi fácil. Todos ali, os discípulos, sabiam que ele negou. Todos ali sabiam que ele vacilou. Judas não aguentou suportar. Judas foi lá e se suicidou. Pedro não. Pedro foi abraçado, amado por Jesus e continuou. Quem sou eu e quem é você nessa história? Somos aqueles que vai se matar, vai colocar a corda no pescoço e vai abandonar tudo? Pelo contrário, não, nós não somos esses. Nós somos aqueles chamados por Deus, abraçados por Deus. Deus de novas oportunidades, está sendo liberada essa palavra sobre nós. Ele está nos dando a oportunidade de começar de novo, aleluia. Encara de frente, em nome de Jesus, porque o Senhor está contigo. É o Senhor quem te dá a mão, é o Senhor quem te abençoa. Escuta essa palavra, não esqueça disso nunca na sua vida. Se Deus te perdoou, se Deus te abençoou, se Deus te purificou, quem é que vai te condenar? A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que foram lavados e remidos pelo seu sangue. Ninguém pode nos apontar, nos condenar nos erros que cometemos, falhas que cometemos. No dia que o diabo vier te apontar, o diabo colocar na sua cabeça, depois que vacilou, depois que errou, agora vai para a igreja. O diabo querer apontar, querer mostrar o seu passado. Você mostra para ele o futuro dele.
O futuro do diabo é a cabeça dele debaixo dos nossos pés, sendo lançado no lago de fogo, no inferno. O meu e o seu futuro não é esse. O meu e o seu futuro é ruas de ouro, é um céu de glória. O meu e o seu futuro é na presença de Deus. Quem crê e concorda, diga amém. Novas oportunidades é o que Deus está nos dando. Novos começos. É tempo de começar de novo. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Novas oportunidades. Moisés quebrou a tábua. Moisés fez o que não deveria fazer. Deus deu para ele uma nova oportunidade. Sobe de novo o monte, Moisés. Corta outras tábuas. Traz de novo aqui para mim. Faz de novo aquilo que você fez lá atrás. Tudo de novo, tudo de novo. Ele tinha que ficar ali ouvindo, vendo Deus, ouvindo Deus, tudo de novo, 40 dias, tudo de novo. Ei, com Deus nada é tempo perdido. A Bíblia diz que no segundo momento, quando Moisés sobe o monte, na hora que ele desce do monte, ele não havia percebido, mas o rosto dele resplandecia. Novas oportunidades diante de Deus. É tempo de Deus gerar coisas novas. Ainda que seja para chorar, ainda que seja para se ajoelhar, pedir perdão diante de Deus, vale a pena. Porque o mais lindo de tudo não é simplesmente ser perdoado. O mais lindo de tudo é ter contato com Ele. O mais lindo de tudo é ter contato com o próprio Deus. Feche seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração nesse momento.